Todos estão vendo, né? Pessoal, bom dia novamente. Eu sou Conceição Campos, eu sou médica e eu sou radioterapeuta, trabalho no Instituto do Câncer do Ceará. Eu queria agradecer ao convite do professor Estélio, que é o meu orientador no pós-doutorado da UNIT, que irá se iniciar agora, ano que vem, oficialmente. E gostaria de agradecer o convite da própria disciplina do doutorado. É uma honra estar aqui conversando com vocês nessa manhã, tentar discutir alguns assuntos, e me foi dado um assunto bem desafiador: saúde, conceito, avaliação e estado da arte. Eu acabei escolhendo, não posso nem dizer que foi me dado, mas eu escolhi achando que seria simples falar de saúde, mas médico geralmente fala de doença. E foi bem desafiador. Então, eu gostaria de, ao longo do horário, né, existe uma carga horária a ser cumprida, que não é tão curta, e ela é razoavelmente longa, conversarmos sobre a questão da saúde, e nós, como profissionais de saúde, vocês, como doutores, doutorandos, estarão realmente contribuindo aqui para a minha apresentação. Queria também parabenizar a vocês de terem ingressado no doutorado, e faço votos de que realmente as pesquisas de vocês tragam muito conhecimento para a área da saúde. Então, dando início, deixa eu ver como é que eu vou passar aqui. Eu queria conseguir passar. Não estou conseguindo passar. Que delícia. Ele não está me deixando passar. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Eu, sinceramente, não estou conseguindo apresentar. Vocês estão vendo? Porque... Sim? Eu não estou conseguindo mais ver. Aqui a gente tá... pelo menos, eu consigo ver o slide de capa. Ele ficou no slide de capa. Certo. Deixa eu ver se eu... Acho que é... Peraí. Pois é, eu não estou conseguindo... Que eu adoro essas coisas. Eu não estou conseguindo passar os slides. Ai, ai. Deixa eu voltar para cá. O grande problema é que eu não estou conseguindo passar o slide. Se eu fixo para poder ver a apresentação, eu não consigo passar. Entendeu? Professora, reinsira, por gentileza, a apresentação novamente, Tá. Porque às vezes acontece isso mesmo. Eu vou parar o compartilhamento, vou voltar aqui. Eu vou tentar só uma janela, então. Eu coloquei tela inteira. Apresentação de slides. Já sei, eu acho que foi... Deixa eu ver. Engraçado, porque se eu não fixo, eu não consigo ver o que eu estou apresentando, e novamente ele não anda na minha apresentação. Deixa eu ver se eu consigo... Na própria apresentação, mexer, porque eu não... Vamos ver. Ele não sai. Eu não consigo. Deixa eu ver se eu consigo aqui no próprio... devia ter tentado isso antes, né? Não fiz nenhuma tentativa, porque não me lembro de ter tido esse problema antes. Vocês continuam vendo? Assim vocês conseguem ver a segunda tela?
Não necessariamente. Aqui, para mim, continua aparecendo o slide de capa. Certo. Eu não estou conseguindo colocar a apresentação para eu mexer. Delícia. Deixa eu sair de novo, porque eu não sei o que está acontecendo. Não. Deixa eu ver se eu puxar. É estranho isso. É, estranho, eu não estou conseguindo, não. Se eu compartilhar aqui, deixa eu ver se eu consigo entrar na minha apresentação. Ok, minha tela está compartilhada agora. Está compartilhada e está aparecendo realmente a apresentação mesmo. Certo, porque aí entra no segundo slide, não é isso? Só que ele não está abrindo iniciar a apresentação de slides. Ver se ele entra aqui. Porque senão no outro eu não consigo entrar. Delícia, ele não está abrindo. Olha que maravilha. Ops. Pessoal, infelizmente eu não estou conseguindo colocar no modo de apresentação. Ele não está deixando aqui. Deixa eu ver se ele entra. Deixa eu ver se ele entra aqui. Enfim. Agora eu vou conseguir entrar na apresentação. Eu não estou conseguindo transformar numa apresentação de slides. De qualquer forma, deixa eu ver se eu consigo dar mais um para que vocês entendam ver. Bom dia, pessoal, novamente. Eu não estou conseguindo colocar na apresentação de slides, mas deixa eu ver se eu consigo aqui. Pronto. Eu acho que eu consegui agora, né? Ok, acho que é assim melhor, né? Acho que é assim melhor. Pessoal, novamente, eu trabalho aqui em Fortaleza, no Instituto do Câncer do Ceará, e a minha área de atuação é a oncologia. Eu coloquei alguns artigos relacionados à radioterapia, oncologia, exercício na oncologia, e coloquei também alguns dos materiais que eu pesquisei para essa aula, porque, como eu disse, falar de saúde é um pouco desafiador para quem só fala de doença. E aí eu queria ouvir de vocês... Olha, eu vou lhe contar, ele não mexe a tela, mas tudo bem. Meu Deus. Entrou. Qual é o conceito de saúde que vocês têm? O que vocês me diriam? Vamos começar a interação para eu não ficar falando sozinha aqui. Então, professora, a gente pode pensar no conceito de saúde daquilo que a Organização Mundial da Saúde preconiza como o ideal, seria um caminho de definição da saúde, né, que seria a plena condição de bem-estar, né, então isso independente, aliás, que não depende apenas da ausência de doenças, mas entraria na plenitude, por exemplo, do bem-estar social, psicológico, emocional, então entra em outras esferas, né? E só que a gente sabe que isso é uma certa utopia, porque o ser humano ele não está em plenitude o tempo todo, né? Então sempre está faltando alguma coisa a ser considerada, né? Mas pelo menos serve de norteador para as políticas para a promoção da saúde como um todo, né? Então, claro que a gente tem ali vamos dizer assim, uma determinância maior
de ações para combate às doenças, prevenção de doenças e tratamento de doenças, mas também é necessário que haja boas condições de vida para as pessoas como um todo, né? Então, trabalho, uma renda digna, condições de moradia digna, saneamento básico. E aí o exemplo disso é o próprio Covid-19 aqui no Brasil, mostrando essas diferenças sociais que a gente tem, que justamente impacta na saúde, né, no combate à doença. Mais alguma contribuição? Obrigada. Então, eu acho que o professor Henrique colocou muito bem, mas alguém gostaria de complementar algo? Eu passarei aqui para o próximo slide. Passar está sendo assim maravilhoso, né? Mas tudo certo. Professora, clique em ocultar aí, tem um recadinho embaixo aí, em branco e azul aí, ó. Coloque em ocultar, que acho que vai facilitar você passar certo. Ó. É verdade. Então, o professor Henrique já adiantou bastante, porque é um conceito que todos nós, como profissionais, sabemos. Eu queria só trazer essa intervenção que a Fiocruz fez em 2014, numa campanha que eles fizeram em uma comunidade, e as crianças eram solicitadas a, no balãozinho, desenhar ou escrever o que era saúde. Eu queria trazer para vocês o que essas crianças não têm uma idade, no site eles não faziam referência à idade, e vocês vejam que no primeiro balãozinho, que é esse binômio saúde-doença, é uma informação que fica muito forte, ela é importante para não causar doenças, uma criança falou, tem um desenho realmente de um solzinho alegre, uma representação bem infantil, também uma visão aqui abaixo, na esquerda, é cuidar do meio ambiente, essa criança já com uma visão maior, mais ecológica, essa da direita é tomar banho todo dia, então como é forte o reforço da família no conceito da saúde, a saúde aqui, a própria institucionalização da saúde, nesse desenho da própria Fiocruz, aqui em cima é felicidade, né, colocando como sendo felicidade, eu vou ver se eu consigo, não, aqui é só local para poder dar zoom. A saúde aqui no modelo biomédico, que é um modelo muito forte, então vocês vejam que desde a infância há essa visão do médico, do indivíduo dentro de um ambiente basicamente biomédico e médico, e aqui coloca algo que é importante, enfim, uma visão mais geral. Então, eu queria trazer nesse momento essa visão da saúde ao longo do tempo, porque, historicamente, muito desses conceitos que as crianças colocaram nesses desenhos, nessas frases, são conceitos nossos e conceitos que foram formados ao longo do tempo. E, trazendo, então, essa historicidade, na antiguidade, o pensamento mágico-religioso permeava todo o desenvolvimento da saúde e da doença, principalmente da doença, de que seria realmente um agente externo, principalmente um demônio, um espírito, que causaria as doenças. E depois houve um desenvolvimento empírico-racional, como eu vou poder desenvolver mais à frente. Na Idade Média, e claro que a saúde e toda a sociedade influencia, como o próprio professor Henrique já comentou, influencia a noção de saúde, as medidas de saúde. É impossível dissociar saúde de política, de desenvolvimento social, de momento histórico. E aí, na Idade Média, há um domínio da Igreja Católica e isso vai influenciar enormemente a saúde. A medicina árabe, ela aponta, na época, como uma medicina muito desenvolvida e interessante. Na Idade Moderna, é que se começa a quantificar a saúde e a doença, e aí o início do pensamento científico, do reducionismo, de você ficar vendo partes e não o todo, de ser objetivo. E no século XIX, há
há um desenvolvimento e há um momento muito importante da biologia científica, da patologia celular e da bacteriologia, porque nessa época haviam realmente epidemias e havia necessidade de se conhecer mais de patógenos e aí começam as pesquisas experimentais na busca tanto dos promotores das doenças como também das medicações. E a partir do século XIX começa essa visão mecanicista da doença, do organismo do ser humano como uma máquina, e que aí você apresenta a doença, você apresenta um defeito, e esse é um modelo biomédico que nós estamos mais acostumados. Nós temos que consertar um defeito que a máquina apresentou. Mas hoje, na contemporaneidade, nós estamos muito mais subjetivos e vemos uma complexidade maior nos modelos de saúde de doença, e nós vamos considerar as relações com o meio e como a própria menininha, né, desenhou e escreveu o meio ambiente. Então, hoje, nós somos muito mais inclusivos e subjetivos que no passado, porque, claro, o conhecimento ele evoluiu. E é isso que eu queria continuar dando essa visão. Nesse período pré-cristão, como eu disse, tinha toda essa visão mítica de que havia realmente um castigo de Deus, a doença como um castigo de Deus, como um poder do demônio, e aí todos os sacerdotes, feiticeiras, tinham essas funções de médicos e enfermeiros. E aí, desde o início da era pré-cristã, há essa associação da medicina com a questão sacerdotal, como sacerdócio. E aí todos os outros colegas da área de saúde entram muito nessa mesma linha de que realmente há uma devoção, há todo um sacerdócio, porque realmente no passado os sacerdotes e mais à frente a própria Igreja Católica se colocou muito na resolução das doenças e eram realmente os únicos que detinham mais conhecimento para isso. Então, nessa época, feiticeiras, sacerdotes, eles que realmente faziam sacrifícios, afastavam os maus espíritos e tinham todas essas práticas de massagens, de banho de água quente, água fria, já nessa época purgativos, para poder provocar náusea e trazer, então, uma normalidade. E aí o Egito, ele tem realmente uma ideia muito interessante, justamente pela mumificação, as técnicas que eles tinham, eles traziam um conhecimento muito avançado e eles se baseavam muito na questão do hipnotismo e na interpretação de sonhos. E eles tinham um desenvolvimento muito grande de cirurgias, neurocirurgias. Eles faziam realmente cirurgias complexas na época. A questão dos assírios e babilônios, eles viam realmente uma penalização, havia uma penalização dos médicos que não eram competentes, então havia amputação de mãos, indenizações, então havia realmente essa visão na época da Assíria e da Babilônia, e novamente essa questão muito mágica, né, de que os demônios causariam as doenças, e então os sacerdotes, eles usavam e vendiam talismãs, orações contra os ataques dos demônios. Vocês vejam que, historicamente, vocês encontram algum correlato até hoje em dia das rezadeiras, né? Então, isso já remonta, historicamente, fica num inconsciente coletivo que vai perpassando todas as eras. Então, essa ideia de que a doença é algo externo, é algo como um castigo, é algo como mágico e você precisa do intermediário, é muito comum. Na Índia, há um desenvolvimento maior da parte, realmente, da hospitalização. E essa é uma visão também que nós temos hoje, fruto do passado, de nós isolarmos os doentes, de termos um local para que eles sejam tratados e muitas vezes, a depender da doença, eles eram afastados completamente da sociedade. Moisés, ele traz
intenção na Palestina de preceitos de higiene, de exames do doente, de diagnóstico, de desinfecção e afastamento de objetos contaminados e, especialmente, sepultamento, porque a intenção era não contaminar a terra. E, com certeza, a Grécia serve como um grande berço para o conhecimento da saúde, da medicina, práticas e teorias, e tem Hipócrates, realmente o pai da medicina, porque ele já fazia diagnóstico, prognóstico, terapêutica, e ele via realmente uma visão muito globalizada do ser da pessoa com o ambiente, e ele chegou a fazer alguns diagnósticos na era, então, pré-cristã, de tuberculose, de malária, então ele realmente foi considerado o pai da medicina por essa razão. Então, nós vemos que a medicina realmente era holística, a medicina realmente, nesse período pré-cristão, via muito como um desequilíbrio dos elementos internos e externos. Então, eles consideravam essas questões dos astros, dos insetos, do clima, da estação, né? E havia uma necessidade de um ajuste para que esse equilíbrio fosse restabelecido. No Egito, começou, como eu disse, a ter uma visão empírico-racional, e Hipócrates, realmente, na Grécia, isso se torna mais palpável, e que até hoje nós temos a teoria dos humores, que ele realmente viu ele foi além dessa visão do sobrenatural como explicação para as doenças. E aí, até hoje, realmente, existem essas teorias dos 4 humores do sangue, fleugma, bilis, e quando havia um desequilíbrio desses humores, ou discrasia, que é um termo ainda presente no conhecimento médico, a pessoa era considerada doente, no desequilíbrio, e aí, na eucrasia, estaria no equilíbrio desses humores. Então, ainda dentro desse período, eu queria ressaltar a presença de Galeno. Galeno, realmente, ele traz conhecimento, eu achei interessante, a teoria das latitudes de saúde, em que ele não consegue ver um momento estático da saúde. Eu acho muito importante essa contribuição dele, porque ele traz como um momento a saúde como algo dinâmico, em que você poderia ter 3 momentos, né, 3 divisões dentro do seu estado de saúde. Você poderia estar realmente saudável, no estado neutro ou no estado de má saúde. E uma combinação desses 3, então você teria 9 possibilidades, 9 combinações, e essa teoria foi trazida ao longo de mais de 1000 anos para a medicina ocidental. E ele realmente fez uma série de... ele fez uma escola forte. Na época era proibido fazer dissecção, e ele foi um dos primeiros a fazer dissecção de cadáveres. Então, ele realmente deixou uma marca muito forte na história da medicina e da saúde. Na antiguidade ainda, eu volto a falar que existem essas influências naturais, sobrenaturais. Então, permeia muito esse nosso inconsciente coletivo dessa filosofia religiosa permeando a doença como um castigo. E quantas vezes nós não ouvimos isso, né? Em algum momento, os pacientes, eles colocam e trazem: ah, não, mas eu estou sendo castigado, não, porque eu era isso, né? Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, é algo muito no inconsciente coletivo. Queria trazer também a contribuição da medicina hindu e chinesa, que vem realmente o organismo humano na relação com o ambiente físico, com os astros, com o clima, com os insetos, e isso realmente existe até hoje. Na medicina tradicional chinesa, nós temos os 5 elementos lá, terra, fogo, ar, e realmente até hoje, se vocês verem, né, uma relação direta, em algumas situações da modernidade, como sair no vento, então um vento que
você está num determinado local e vem e pega a região do pescoço, aí isso dá um torcicolo, ou a questão de você não estar agasalhado e você estar no frio. Então, realmente o ambiente físico e os elementos desse ambiente entrando no adoecimento é uma prática comum até hoje da medicina tradicional chinesa, e isso é baseado, com certeza, desde os tempos antigos. E, novamente, para os gregos, também existe a questão do ambiente trazendo doenças e a necessidade de você considerar as estações do ano, e nós temos uma ideia de contágio a partir realmente dos gregos, e a partir daí nós vamos ver no próximo momento histórico, que é a Idade Média, como realmente o conceito de saúde e de doença foi evoluindo. Na Idade Média, e aí isso também remonta para o nosso inconsciente coletivo, como carecia de anestesia, de analgesia, os procedimentos eles eram muito grosseiros, então o paciente tinha que suportar extrema dor, e os médicos, ou aqueles que se colocavam nessa situação dos médicos, eles tinham que ter a capacidade de praticar uma crueldade, porque era fazer o outro sentir dor. Então, isso entrou no imaginário coletivo de uma forma muito intensa. Até hoje, todo mundo tem medo de ir no médico, medo de saber de sua doença, por esse imaginário do passado. Então, vejam como isso tudo é construído. Mais à frente, eu vou trazer, numa questão da apresentação, como isso ainda permeia a nossa realidade século XXI. Então, na Idade Média, devido a essa carência toda de conhecimento, também tinham poucos profissionais que pudessem realmente fazer os procedimentos, eles não tinham entendimento de anatomia, eles não conheciam técnicas de asepsia, e geralmente esse conhecimento ele ficava na mão dos religiosos. A Idade Média teve uma influência muito grande da religião católica, e aí os monges eles tinham acesso à literatura médica da época, e muitos eram os que resolviam os problemas de saúde das comunidades. Mas, a partir de 1215, houve uma indicação de que realmente os monges seriam proibidos de praticar as cirurgias, e aí, a partir de então, essa necessidade de outros profissionais que não os religiosos entraram na sociedade, e aí os camponeses começaram a se apoderar do direito de entrar nas técnicas da medicina. Então, novamente, a Idade Média reforça muito a questão do sacerdócio, dos religiosos que eram os detentores do conhecimento, trazendo, então, a ação e a intervenção biomédica. E o modelo biomédico nasceu realmente muito junto do século XVI, né, junto com o Renascimento e o método de Descartes, e, novamente, lembramos aí da visão do ser humano, do corpo humano, como uma máquina. E como uma máquina, num defeito, você consertaria o defeito. Então, realmente, a visão de que você é uma máquina, que um mecânico conserta isso, e a divisão de pequenas partes. Essa visão muito especialista. E a presença, então, do reforço de que o paciente é um passivo no processo da cura. Você tem que ir para alguém que conheça melhor o funcionamento da máquina, que é um mecânico, e você não tem nenhum papel no processo da cura. Então, isso continua permeando a nossa sociedade, e já desde a Idade Média, da época do Renascimento, nós temos essa função muito clara. Também é dessa época a teoria dos miasmas e o início da microbiologia, novamente, foi uma época de muitas epidemias. Na Idade Moderna, houve já um desenvolvimento bem maior, social, político, científico,
E começam, então, as especialidades, principalmente no século XVI, junto com a Revolução Industrial, e, novamente, a noção e a sociedade como um todo vai evoluindo, e a noção de saúde vai caminhando com esse desenvolvimento do conhecimento coletivo e individual, e aparece, então, a enfermagem, e também, culminando, né, no século XIX. Aparece também um desenvolvimento dos hospitais, e mesmo a presença de mais hospitais não melhorou as condições de salubridade, e isso nós vemos até hoje. A questão do desenvolvimento da noção de saúde com a hospitalização não resolve os principais problemas de saúde que nós enfrentamos. O maior exemplo é agora no Covid, né? Era uma época também que existiam piores condições da sociedade, existiram várias doenças infecto-contagiosas, e também existiam poucos profissionais preparados para cuidar desses doentes. Mas tudo foi se desenvolvendo, e nós podemos dizer que hoje, na nossa idade contemporânea, com tanto desenvolvimento de conhecimento tecnológico, da informática, da inteligência artificial, da rapidez com que todos os conhecimentos são compartilhados, e tudo que nós estamos experienciando agora no século XXI, nesse momento, nós temos uma valorização da imagem do corpo, e os padrões de beleza que estão agora levando os indivíduos a não buscarem tanto a saúde, sim a resolverem-se pelo padrão de beleza. Então, nós estamos tendo esse tipo de inversão, e está sendo bastante visível isso, tanto que, ao final dos momentos de isolamento, eu posso confirmar para vocês que realmente o aumento do número de cirurgias plásticas foi, assim, desde julho para cá, algo incrível, incrível, pessoal. Então, vocês vejam que realmente há uma realidade da questão da estética, do estereótipo, dessa nossa sociedade atual, que está completamente diferente e vai continuar evoluindo de uma forma diferente, mas carregando uma série de conceitos do passado, como nós vamos continuar conversando. E eu queria deixar o crédito a essa linha do tempo da saúde, a Gabriele Becker, que ela disponibilizou na internet e me ajudou a construir esse primeiro momento da minha fala. Então, como já foi dito, a saúde, ela vai muito além de um estado de ausência da doença. Isso foi até trazido num dos desenhos lá, num dos escritos das crianças, né? Sobre a questão da saúde como ausência de doença, como não ter doença. Mas, como já foi dito anteriormente, há um conceito que nós, como profissionais, nos apoderamos dele desde 1948, da Organização Mundial de Saúde, que seria um fenômeno biopsicossocial, ou seja, um estado completo, e frisando, completo, de bem-estar físico, mental e social. E é muito difícil estarmos considerando que a saúde é uma situação completa, um estado completo, e nós, com certeza, temos que considerar não só o físico, como o mental, emocional, e o social, porque o ser humano é um ser grupal, de convívio, então ele interfere na vida de outras pessoas, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de vida. Então, há uma grande interferência em todos esses aspectos. E aqui do lado esquerdo, realmente, são as diversas dimensões da área física, social, emocional, mental, espiritual e profissional que a saúde interfere diretamente. E como já foi dito anteriormente, esse conceito da Organização Mundial da Saúde é um conceito muito difícil de ser alcançado.
ele coloca uma situação de completa saúde. E desde a antiguidade, vocês viram, Galeno já considerava a presença de um estado de não saúde. E quantos nós não conhecemos, e de repente até somos, pessoas que temos algum tipo de problema de saúde, por exemplo, uma hipertensão, mas estando controlada, a pessoa se considera com saúde. Então, é muito difícil não considerar esses detalhes. Então, trago aqui alguns conceitos desses autores, aqui, Minayo, Hartz e Buzz, de 2000, que saúde não é doença, saúde é qualidade de vida. E eu gostaria de deixar essa noção para vocês, de que vocês busquem realmente, através da quantificação da saúde, que é algo que eu vou falar mais à frente, a questão da qualidade de vida. Porque, por sermos tão inclusivos, né, e não exclusivos atualmente, nós temos que considerar que qualidade de vida para mim é diferente de qualidade de vida para vocês. Então, saúde é algo realmente pessoal, é individual, porque o conceito de saúde para um pode não ser o conceito de saúde para outro, já que nós vimos que sofre tantas influências. Existe esse outro conceito, que é também muito interessante, que seria um estado dinâmico de bem-estar, caracterizado por um potencial físico, mental e social, que satisfaz as exigências de uma vida compatível com a idade, a cultura e responsabilidade social. A doença acontece quando esse potencial é insuficiente para satisfazer essas exigências. Eu achei muito interessante esse conceito, porque vocês vejam como, na definição dele, há essa questão de potencialidade, tanto física, mental quanto social, os conceitos da Organização Mundial de Saúde, mas mais do que isso, se você tem esse potencial físico e você não realiza uma atividade, não consegue resolver algo que é compatível com a sua idade, com a sua responsabilidade, você não está mais saudável, né? Então, a doença vai acontecer nessa incapacidade, nessa insuficiência de você satisfazer exigências que vão estar de acordo com esses detalhes individuais. Então, eu acho essa uma definição muito pertinente. Novamente, existem essas determinantes sociais de saúde, que apareceu em 2007, então, desde um momento micro, né, do estilo de vida dos indivíduos, né, então, do ser humano, e aí existem determinadas características, esses determinantes que não se mudam, né, a idade, o sexo, os fatores hereditários. Então, as características do indivíduo, ele vai trazer, e principalmente o estilo de vida está ligado a esses determinantes individuais, e esse estilo de vida vai ter uma relação direta com quem ele tem contato na outra camada, que seriam as suas redes sociais comunitárias, com a sua família, com as pessoas que ele convive no trabalho, na escola, nos diversos ambientes. Então, como um indivíduo influencia através dos seus hábitos e estilos de vida outros indivíduos em outras redes que ele tem contato, e a partir daí há todo um desencadeamento de ações e influências na condição de vida do trabalho, tanto do ambiente de trabalho, da educação, como produção de alimentos, como a falta do trabalho, desemprego, a situação ambiental de água, de esgoto, de serviços da saúde, da habitação, tudo influenciado pelo início lá, que era o indivíduo, pela sua cultura, pelos seus hábitos, pela influência que ele traz nas redes sociais e comunitárias, ele traz isso para as suas próprias condições de vida e de trabalho, que é um reflexo do que ele traz interiormente, e essas condições de vida e trabalho, elas estão diretamente relacionadas com as condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais. Então, novamente, essa influência eterna do indivíduo dentro das diversas interações e camadas de influência.
E já que a saúde e a doença é um assunto tão importante do ponto de vista social, político, nós temos alguns conceitos dentro da saúde pública, comunitária e coletiva. Na saúde pública, o enfoque é realmente o Estado. O Estado seria o responsável pela saúde, e ele, por si só, poderia trazer esse conceito da Organização Mundial de Saúde e trazer garantir a saúde e manter, então, a verticalização da atuação com os profissionais e agir na população. Então, o conceito da saúde pública vê o Estado com seus programas, suas ações comunitárias, e aí nós vemos realmente o Ministério da Saúde trazendo para a nossa realidade, com as suas diversas campanhas, os dias e os meses, como o Outubro Rosa, Novembro Azul, justamente para sensibilizar o indivíduo, que é o ponto final que ele objetiva trazer mais saúde. No nível da saúde comunitária, com certeza o conceito da saúde, da Organização Mundial de Saúde, ocorre, mas fica num nível mais idealizado e fica no nível da organização própria da comunidade, além de respeitar a realidade daquela comunidade. E como conceito de saúde coletiva, nesse comparativo, seria a criação a partir das demandas da população. Seria algo mais horizontal e não vertical, como na saúde pública. E aí nós teríamos um conceito de um Comitê Nacional de Saúde, em que você teria a interferência, a ação, um dos atores seria realmente a população, em que o processo coletivo influenciaria na tomada de decisão e ficaria realmente algo mais horizontal do que vertical, e a participação popular e coletiva seria fundamental. O próximo ponto que eu queria trazer são os modelos assistenciais, já que o modelo que nós temos, que prevalece na maioria dos países ocidentais, é um modelo, e aqui no Brasil principalmente, um modelo assistencial que é baseado no médico e nas especializações e complementariedades para o tratamento das doenças e dos doentes, utilizando realmente a tecnologia médica para esse fim, utilizando com certeza ambientes específicos, serviços hospitalares, serviços de saúde e a rede hospitalar. Existe um outro modelo que seria o sanitarista e que realmente entra aí a questão de médicos e que você teria uma atuação na população de fatores de risco e que o objetivo seria agir na forma de transmissão das doenças e com foco na tecnologia sanitária. E você teria, então, campanhas sanitárias, programas especiais, vigilância epidemiológica sanitária, vacinações, organizações de ações com relação à saúde e capacidades sanitárias do indivíduo, né, da comunidade. E, eventualmente, você teria assistências alternativas, um nível de modelo assistencial alternativo, em que você teria equipes de saúde ajudando a população e que o objetivo seria realmente uma forma de vida mais saudável no trabalho ou no ambiente residencial, em que você teria uma avaliação de riscos, de danos, com a intenção de prevenção. E seria realmente uma forma de trabalho de planejamento e programação local, utilizando as tecnologias médico-sanitárias, mas principalmente baseado
em políticas públicas de saúde, em que você pudesse ter intervenções para promoção, prevenção e recuperação de saúde, agindo num nível mais preventivo. Esses modelos, eles são intercambiáveis, claro que na nossa política nacional de saúde, e aí, né, cabe todo um conhecimento de saúde pública, e infelizmente, nesse momento, essa apresentação começa a falar um pouco da saúde pública, que não é o meu domínio principal, mas que, novamente, quando falamos em saúde, nós não podemos nos privar de falar das políticas públicas, das campanhas, das intenções, e aqui eu justamente trago, eu deixei também esse material para vocês, que é um material importante, alguns podem querer se devotar nessa área, que realmente esses modelos, eles são intercambiáveis e necessários, e o nosso modelo ainda privilegia muito o assistencial privativista. Infelizmente, nós ainda não temos essa ideia do médico de família. É claro que há sempre uma necessidade, uma tentativa do Estado de implantar. Existem, claro, os médicos o programa de saúde da família, mas nós não conseguimos ainda uma sensibilização da população como um todo, e, infelizmente, nossos números, eu vou mostrar já esses números, ainda continuam muito elevados de doenças que deveriam ser preveníveis. Caminhando aqui na apresentação, existem alguns determinantes da saúde, e lá há 2 slides atrás, eu comentei que existem fatores fixos ou biológicos, como a idade, o sexo, os fatores genéticos, e esses determinantes, eles vão influenciar, afetar, determinar a saúde dos povos e cidadãos, e no momento que existem esses determinantes, há uma necessidade de nós, como profissionais, e da política de saúde pública, conhecer esses determinantes de saúde para melhor se programar nas atuações. Existem determinantes econômicos ou sociais, que é muito importante nós considerarmos, que é a categoria social, o emprego que a pessoa possui, ou se ela é desempregada, a situação ambiental, a qualidade do ar, da água, o estilo de vida, o tabagismo, o etilismo, a alimentação. Vejam que esses determinantes da saúde, e já entrando nessa parte de avaliação, né, dessa saúde, eles são fundamentais e eles fazem parte da nossa história, da nossa anamnese como profissionais, porque nós perguntamos idade, nós perguntamos o sexo, nós temos algumas considerações de fatores genéticos, perguntamos se na família existe algum tipo de doença, e nós temos que levar em consideração se aquele paciente pertence a alguma categoria social. Às vezes, o bairro que ele mora, a categoria a qual ele pertence, ou o emprego que ele desempenha, se ele está num ambiente que tem muito ruído ou muita poluição, isso explicará se ele pode estar sensível a algum tipo, a algum fator de adoecimento, vai ser mais importante para ele do que de uma outra pessoa que não tem a mesma atividade laboral. Então, vocês vejam que esses determinantes, enquanto macrodeterminantes, também são microdeterminantes para cada um de nós como profissionais da saúde. E, acima de tudo, na atividade da educação física, o estilo de vida é fundamental. O tabagismo, o saber do etilismo, da alimentação, da prática de atividades. Então, vocês vejam que esses determinantes, eles são formas de avaliação e pontos que devem ser considerados tanto pelas políticas públicas de saúde, como individualmente por nós, pesquisadores e profissionais que atuamos diariamente. Dentro dos indicadores de saúde, que são extremamente importantes para a definição das políticas públicas, nós temos alguns indicadores fundamentais, como taxa de mortalidade infantil,
que é a taxa de mortalidade para os menores de 1 ano de idade, a expectativa média de vida de uma sociedade extremamente importante, que atualmente no Brasil é em torno de 75 anos, a taxa de obesidade, a taxa de doenças infecciosas. Então, nos indicadores de saúde, nós temos realmente a ação da epidemiologia, que vai estudar quantitativamente a distribuição dos fenômenos de saúde e doença e seus fatores condicionantes e determinantes nas populações humanas. E, novamente, nós temos que nos apoderar desses indicadores que, obviamente, o Estado e através das suas representações detém para tomar ações para a população, mas nós, como profissionais de saúde, como estudiosos e pesquisadores, nós temos sim que ter essa noção desses indicadores da obesidade, da taxa das doenças infecciosas, das doenças crônicas não transmissíveis. Isso tudo define uma forma de atuação nossa e até na nossa própria pesquisa. Recentemente, até o professor Henrique foi perguntar justamente em como levantaria esses dados para a pesquisa dele, já que o alvo dele é a oncologia. Então, nós temos que, muitas vezes, irmos atrás de números que no Brasil não são tão fáceis e acabam sendo um pouco desatualizados. Mas nós temos que ter acesso a esses números, que é o objetivo da saúde pública como um todo. E a saúde pública, ela traz um esforço organizado da própria sociedade, principalmente das instituições de caráter público, para melhorar, promover e restaurar a saúde das populações por meio de atuações de alcance coletivo. É claro que nessa conversa toda de saúde, é impossível separar saúde do indivíduo da saúde pública pelas razões que nós já conversamos anteriormente. É muito difícil imaginarmos prioridades, né? O que seria e como estabelecer essas prioridades? E o que seria um problema de saúde pública? Esse é o próximo foco, que seria a definição de um problema de saúde pública. Seria realmente todo aquele que, acometendo um certo número de indivíduos, seriam problemas que seriam passíveis de objeto de ações individuais ou coletivas para prevenção e controle em termos populacionais. Porque a saúde pública, ela sempre vai pensar, como já foi mostrado antes, no populacional. O Estado vai agir de forma a prevenir e controlar doenças que tenham uma relevância tal que ele, interferindo, vai atender essas demandas da sociedade e, principalmente, nesse acometimento de um grande número de pessoas e trazendo uma morbidade além de mortalidade. E claro que, devido à alocação finita dos recursos públicos, existem algumas prioridades para que essas instituições públicas possam atuar. Então, novamente, todos os indicadores, todos os determinantes anteriormente colocados e nossas pesquisas são alvo realmente de ajuda a políticas de saúde, e nós podemos influenciar, como pesquisadores que somos, a ajudar a população não só no nível individual, mas sim num nível maior, quando nós tentamos como eu diria, uma ajuda, uma chamada, quando nós atentamos para uma chamada pública para que ocorra alguma pesquisa numa área de tecnologia, numa área de prevenção, como ocorreram ao longo desse ano, principalmente em relação ao Covid. Então, nós temos que nos atentar para a nossa atuação profissional como agentes de saúde.
A próxima informação que eu trago é justamente as principais causas de morte no Brasil. Infelizmente, aqui à esquerda, eu trago dados de 2012 e à direita de 2017. Há sempre um intervalo, um delay, aí, um atraso de informações, até por conta do levantamento de dados. Infelizmente, no Brasil isso é muito comum, na área oncológica mais ainda, infelizmente, os registros, e, novamente, nós temos uma ineficiência de causas de óbitos, e nós vimos isso muito flagrante agora, diante dessa situação do Covid, em que se aumentou muito, ou tudo era morte por Covid, nós vamos ter esses números muito falseados devido a várias razões, e sem esses dados reais, ou o mau registro dessa informação, isso acaba ocasionando todo um problema na definição de pontos de ação por parte das políticas públicas. Eu falo isso porque, muitas vezes, na área oncológica, e eu trago muito isso para a minha área, e outras áreas poderiam também estar representadas aí, causas de morte acabam sendo mal definidas, e isso pode atrapalhar bastante a determinação da incidência e da importância de determinadas doenças que nós estudamos. Então, assim, eu trago do lado esquerdo, em 2012, 74% eram as doenças não transmissíveis, 14% as transmissíveis e 12% as causas externas. Isso em 2012. Quando nós olhamos para 2017, nós continuamos muito com as mesmas definições. Vocês vejam que as doenças cardiovasculares, né, ocuparam realmente o primeiro lugar em mortes no Brasil. O segundo, cânceres, e daí a razão de eu ter colocado nos materiais relacionados diretamente à oncologia. Nós temos doenças infecciosas aparecendo bastante, a demência e aí as doenças neurocognitivas. Doenças respiratórias são muito comuns no nosso país, mais do que nós gostaríamos, mas vejam que de magnitude muito menor do que as duas primeiras, e nós sabemos que são problemas que são preveníveis. Ainda aqui, doenças do aparelho digestivo, nós temos a violência agindo e como causa de morte, né, os homicídios. O diabetes entra depois, mas nós temos a questão da nossa realidade social, de acidentes de trânsito, junto com a violência, como causas importantes. Então, vocês vejam que, no momento de uma política pública ser definida, não só as doenças não transmissíveis, mas também, e isso já foi comentado bem no início, a nossa saúde depende da própria segurança, da própria questão social, e nós vemos muitas causas de morte relacionadas a problemas que nós não temos tanta interferência assim, pelo menos não diretamente. Essas são as causas de mortes no Brasil, 2012 e 2017, doenças não transmissíveis, e aqui vocês vejam dados das 10 causas globais de morte, 2016, pela Organização Mundial de Saúde: doença isquêmica cardíaca, AVC, doença obstrutiva pulmonar. Então, vocês vejam as mesmas causas. O Brasil não é diferente do restante do mundo. E vocês vejam que aqui vocês vejam em azul as doenças não comunicáveis, e aqui sim as comunicáveis, materna, neonatal, aparece lá em terceiro lugar, que realmente são as infecções respiratórias inferiores, que está aqui. Então, vocês vejam que nós temos um perfil muito parecido com o restante do mundo, aqui entrando Alzheimer, doenças demenciais, tumor de pulmão, infelizmente, é uma das 10 causas de morte mundial.
o diabetes, mas nunca abaixo da cardiovascular. E eu trago esses números e esses dados para que nós possamos realmente pensar e desenvolver estudos, pesquisas, atuações nessas áreas. Novamente, acidentes de trânsito, então, acidentes entra muito abaixo, e aqui as doenças diarreicas, né, que seriam realmente as causas de morte neonatal, e tuberculose. As doenças infecciosas, elas são realidade em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, assim como as doenças infecciosas pulmonares, né? E nada superior às doenças crônicas não transmissíveis. Então, nós temos que pensar, como profissionais de saúde que somos, eu gostaria da atuação de vocês agora, eu gostaria de saber se vocês poderiam contribuir me trazendo a diferença entre prevenção e promoção de doença. Prevenção e promoção. Quem se habilita? Então, pelo que eu leio, né, nessas questões de prevenção e promoção, prevenção seria você ter estratégias e ações para que aquela doença não exista, né, não seja diagnosticada em algum momento da vida. Porém, a promoção seria além da prevenção, mas o tratamento em si, apesar do sujeito ter tido algum diagnóstico. Então, ele meio que independe do cara ter diagnóstico ou não, a promoção. E a prevenção é justamente focado em não ter a doença, né? Seria mais ou menos por aí. Ok, mais alguém para contribuir, para que vocês possam interagir? Espero que até o momento eu não esteja trazendo mais dúvidas e sim pensamentos e aumentando aí a possibilidade de novos horizontes aí nas pesquisas de vocês, com relação a indicadores, e se vocês tiverem alguma dúvida também, quiserem trazer, fiquem à vontade. Professora. Vai, Fábio. Professora. Pois não. Não, eu penso que a principal diferença encontrada entre a promoção e prevenção, ela está no olhar sobre o conceito de saúde, né? Porque na prevenção, a saúde ela é vista simplesmente como a ausência de doença, lá como o artigo 196, né? Que a gente tem de acordo com a Constituição Federal. Uhum. Enquanto a promoção à saúde, ela é encarada como um conceito positivo e de várias dimensões, né? Resultando desta maneira como um modelo participativo dentro da saúde. Com certeza. Mais alguma contribuição? Eu, professora. Pois não? Eu acho que os dois se completam. Uhum. Quando você está fazendo a promoção, você está dando a oportunidade dele ter saúde de forma global e, consequentemente, tendo a prevenção com o tempo, no meu caso, das práticas de saúde. Sim, sim, muito obrigada. Justamente todas essas colocações, elas realmente estão se completando e pertinentes, e a promoção seria realmente estratégias para melhorar... Pois não. Pois não, Oi, pode professora, falar. A prevenção poderia ser mesmo as orientações, né? A gente sabe dos fatores de risco que uma pessoa pode ter uma doença, e aí ela ter orientações para não desenvolver nenhuma doença, o trabalho junto à reabilitação, o paciente que já tem um problema e o tratamento daquele paciente na reabilitação do paciente que tenha algum problema, por exemplo, que tenha que fazer fisioterapia, isso seria uma promoção da saúde? Poderia se encaixar nisso? Na verdade, ficaria como prevenção. Eu vou colocar já os níveis de prevenção,
mas realmente foi colocado por um dos colegas que falaram anteriormente que a prevenção realmente lida com fatores de risco. Você está limitado a você tendo um fator de risco, você vai interferir para evitar a ocorrência daquela doença para uma população com X fatores de risco para aquela doença. Enquanto que a promoção de saúde são estratégias mais abrangentes. Você até pode pegar uma população que tenha fatores de risco, mas ela é voltada para a qualidade de vida da saúde de saudáveis também, de pessoas que não têm nenhum fator de risco. Então, a promoção, ela é muito maior, ela é mais abrangente e não fica limitada realmente a uma população que tenha fatores de risco. Quem lida com fatores de risco é a prevenção, certo? E aí teríamos os níveis de prevenção, que você até colocou. A questão da reabilitação, a pessoa tem um fator de risco, ela já tem uma doença e aquela doença veio daquele fator de risco, e uma diminuição da incapacidade, um controle dessa limitação, uma reabilitação, é uma prevenção terciária. Ela realmente já tem, porque essa ideia da promoção da saúde, ela é bem mais abrangente, ela não é tão focada. Então, toda vez que você focar, você está no nível de prevenção. E, principalmente, a palavra-chave é fator de risco. A sua população, ela tem que ter algum fator de risco para que você esteja realmente falando que você está no nível da prevenção. A prevenção primária seria a mudança desses fatores de risco para uma situação mais favorável. Está a promoção da saúde, que, novamente, na promoção da saúde, eu posso ter uma população com fatores de risco, mas a promoção da saúde, ela está além, ela não fica só focada. A promoção da saúde vai ter uma série de outras intervenções. A vacinação é uma forma de prevenção primária e uma proteção específica, né? A prevenção secundária já seria no nível pré-sintomático, já estaria no nível do diagnóstico de uma doença latente ou de um pré-sintoma. A pessoa ainda não tem nenhum sintoma e, de repente, faz um exame de citologia vaginal. Então, aí nós estamos no nível de prevenção secundária, porque ela, antes mesmo de sentir, lá na prevenção dela, já mostrou que ela tem uma lesão in situ do colo uterino. Então, já seria numa situação de diagnóstico de uma doença latente. E na prevenção terciária, você estaria, no que você acabou de comentar, controlando e diminuindo a incapacidade e a limitação que o paciente apresentasse no nível também de reabilitação, para que ele não viesse a estar sofrendo mais ainda da patologia dele. Então, vocês vejam que já desde a Política Nacional de Promoção à Saúde, ela existe desde março de 2006, e aí eu achei, tem no material, eu passei para vocês, existem uma série de objetivos que, através dessas ações, vocês vejam que vocês se incluem aqui. Programa Academia da Saúde, olha que lindo, eu nem sabia, eu sinceramente só fui saber quando eu construí essa aula, que desde 2006 existe realmente um programa, um projeto no Sistema Único de Saúde, que está de acordo com a Política Nacional de Promoção da Saúde, e vocês vejam que são várias ações, e aí tem esse programa Academia da Saúde. Então, voltado para a prática corporal e de atividade física. E vejam que tem uma série de outras ações e outros objetivos, né? Tem a Política Nacional de Alimentação e Nutrição com alimentação saudável, tem a inserção ao Pacto pela Saúde, né, que vem dessa portaria de 2006 para realização de seminários, de publicação de análise e inserção nessas reuniões, né, dessas ações, com divulgação e implementação de políticas nacionais de programas de saúde. E veja que existe toda uma programação que isso sim
promoção de saúde, porque ela é muito maior, ela está objetivando a população, não somente aqueles que têm fatores de risco, e vejam como tem também, teriam ações a serem desenvolvidas com os usuários, né, de drogas, de álcool, acidentes do trabalho, então, de trânsito. Então, vocês vejam que nós temos no papel grandes projetos. Infelizmente, nós não temos essas ações tão bem atuantes, né? Nós não temos, às vezes, até acesso, não há tanta divulgação. Então, eles realmente fazem todo um estudo, e eu não consigo diminuir a ação realmente dos políticos, porque para isso você precisa ter uma série de conhecimentos, recursos, grupos, pensamentos, né, cabeças pensantes que definam essas estratégias de política de promoção de saúde, mas tem que ter realmente a interface com todos aqueles que vão conseguir implementar essas ações. Infelizmente, entre o nível que pensa e define a política de saúde e a implementação delas, há uma grande distância. Eu queria trazer aqui nessa imagem justamente havia essa é uma pesquisa de mestrado que colocavam as dificuldades da implementação dos programas de saúde, e vejam que um dos fatores e bastante presente era medo de descobrir, medo de descobrir doenças. Então, vocês vejam que há um medo que remonta lá naquele imaginário coletivo, e indo com a vergonha dos profissionais, a noção de que há um atendimento de má qualidade, porque as pessoas eram perguntadas sobre a dificuldade para ir às consultas ou de realizar exames, né? Demora do atendimento, mas independentemente dessas situações, vocês vejam que a falta de tempo é uma premissa muito frequente, e o medo e a vergonha, seja a vergonha de se expor aos profissionais, assim como ao que os amigos vão pensar. Mas, acima de tudo, essa falta de visão nossa como sociedade, como cultura, de descobrir doenças. Isso eu vejo muito constante no meu dia a dia aqui em Fortaleza. Principalmente, não é exclusivamente, mas principalmente nos pacientes mais idosos. Eles chegam realmente à minha instituição com um diagnóstico de câncer muito avançado, porque eles têm medo de descobrir as doenças. Eles ficam escondendo as lesões, e aí acabam chegando com situações muito avançadas. Eu trago isso aqui também para nós lembrarmos e refletirmos o quanto nossas atuações têm que esbarrar e vencer a falta de tempo dos nossos alunos e pacientes e pessoas que vão procurar nossos serviços para poder desenvolver uma dieta, uma rotina de atividade física, um tratamento que seja prescrito. Esse medo que permeia todas essas questões, a vergonha e até onde eles ficam realmente sem jeito de informar determinados detalhes, e isso pode diminuir o resultado que nós gostaríamos que ele atingisse. E também lembrar que nós estamos inseridos nessa realidade de serviços que nem sempre são rápidos, há uma demora no atendimento. Eu tenho essa realidade diariamente comigo aqui na instituição que eu trabalho. Tudo muito demorado, é tudo muito atrasado devido ao grande número de pessoas. Os pacientes também se atrasam. Há a questão também do trânsito, e um que atrasa os outros. O atendimento de má qualidade é uma frequência, é muito frequente nessas questões também. Eu não posso dizer isso da minha instituição, já que ela é uma instituição de referência, mas, infelizmente, existem cidades
do interior, às vezes, instituições que não têm a mesma qualidade, e o medo como um todo do grupo, da família, do que vão pensar. Essa era a intenção de trazer e mostrar também que nós temos tudo isso no nosso inconsciente coletivo. E aí vamos para trazer para o micro, tá certo? Eu falei um pouco dos conceitos e, novamente, a intenção era trazer esses indicadores, esses determinantes da saúde, da resolução política, que são necessários para a tomada de decisões no nível macro, mas, acima de tudo, vamos tentar nos voltar para a realidade micro, que seria a quantificação dessa saúde, né? E aí, dentro do que foi pedido para desenvolver, e dentro daquele conceito de que saúde é qualidade de vida, existem questionários validados para avaliação de qualidade de vida. E todos os colegas que forem estudar qualidade de vida, eles devem realmente se referir a um questionário validado para aquela situação. Aqui eu estou trazendo o questionário de qualidade de vida da Organização Mundial de Saúde, e que ele traz diversos domínios, físico, e que vai avaliar dor, desconforto, energia, o domínio psicológico, da autoestima, da imagem corporal, entre outros, das relações sociais, como relações pessoais, suporte e apoio social, e também o domínio do ambiente, né? Seria o ambiente do lar, os recursos financeiros. Então, justamente essa visão bem abrangente que a Organização Mundial de Saúde, ela entende a saúde, então ela realmente tenta avaliar no questionário dela vários domínios. Aqui eu trago um outro, ainda o questionário de qualidade de vida, mostrando algumas perguntas, né, e ainda dentro do questionário da Organização Mundial de Saúde. E vocês vejam que eles podem ser utilizados, principalmente, novamente, esse questionário, ele é utilizável em diversas situações, e tem um específico para trabalho, para trabalhadores, porque se vocês forem profissionais que vão avaliar realmente o desempenho e doenças relacionadas ao trabalho, no ambiente de trabalho, existem realmente questionários específicos para isso. A razão de trazer aqui esses detalhes é que pode-se utilizar, sim, o questionário de qualidade de vida da Organização Mundial de Saúde para o câncer, mas, sinceramente, existem questionários específicos para pacientes de câncer, porque, a depender de qual a localização daquele câncer, algumas perguntas fazem sentido e outras não. Eu trago aqui esse lembrete para vocês. Quando vocês forem realmente quantificar a qualidade de vida, procurem sempre um questionário validado, de preferência já validado para a nossa língua portuguesa, porque existem diversos para a língua inglesa, e uma vez validado, se é para aquela população ou para aquela patologia em específico, porque aí existem uma série de questionários diferentes, e seria infantilidade minha tentar trazer todos os questionários, mas querendo mostrar para vocês que existe um questionário específico de qualidade de vida para pacientes com câncer, como nesse estudo, e aí vocês vejam que tem um específico para cabeça e pescoço, que tem muito a ver você perguntar realmente sintomas de dores na boca, do que você perguntar, por exemplo, e aqui é o mais utilizado para pacientes oncológicos, que é o ERTC C30, e vocês vejam que vem várias dimensões, mas principalmente direcionados para a patologia do paciente oncológico em específico. E eu gostaria que vocês levassem isso em consideração, porque eu já vi diferentes questionários de qualidade de vida. Uma vez me pediram uma
sugestão de avaliação para uma dissertação de conclusão e de curso, e era da psicologia, da fisioterapia, e tinha a ver com sexualidade, então permeava o universo da psicologia, então já tinham questionários validados para aquele modelo, e a aluna queria perguntar, fazer perguntas abertas, e que não eram muito ideais para pesquisa naquele momento, uma vez que você já tinha um questionário validado. Então, eu trago isso para que vocês tomem cuidado na pesquisa de vocês, para irem certeiro em cima do questionário que possa avaliar a qualidade de vida. Porque se nós estamos falando de saúde, saúde vai ser avaliada como qualidade de vida. E aí fica a dica também de que essas avaliações possam ser entre pares, porque, às vezes, entre profissionais de saúde, fica até difícil nós executarmos diariamente todas as orientações da Organização Mundial de Saúde na questão de estarmos completamente dentro dos parâmetros e de atividade física, de alimentação. Então, muitas vezes, vale a pena fazer uma pesquisa entre profissionais de saúde. Nós vimos aqui anteriormente que eu vou voltar aqui, na estatística que foi mostrada, tanto mundial quanto brasileira, que muitas das doenças que causam tanta mortalidade e também morbidade, né, e aí entra a diabetes na morbidade e também na mortalidade, elas são evitáveis, e elas são muito baseadas em estilos de vida. E aí eu pergunto para vocês, um comportamento, ele pode mudar? Pode mudar. Certo. E você, como profissional de educação física, tem conseguido de uma maneira fácil? Porque o que eu vejo é que eu vejo um aumento nas nossas taxas de obesidade, principalmente obesidade infantil, um aumento de sedentarismo, um aumento de tantos fatores para doenças crônicas. Como é que você tem visto isso e os demais? Os comportamentos estão mudando? Vocês estão conseguindo atuar nesse momento? É claro, nós estamos num momento de pandemia, não ideal, um novo normal, mas antes da pandemia, como é que vocês viam isso e atualmente? Então, o comportamento ele até pode mudar. Só que aí você mudar um comportamento já vamos dizer assim, já é difícil, não que seja fácil. Então, por exemplo, vamos pensar que existem diversos fatores de risco para o desenvolvimento do câncer. Então, um deles é o sedentarismo. Beleza. Você consegue, eventualmente, melhorar o comportamento sedentário das pessoas por meio das promoções de prática de atividade física e tudo mais, né, das campanhas, e as pessoas se conscientizando acabam aumentando o nível de atividade física diário. Beleza. Então, você melhorou um componente, né, modificável ali, você mudou um comportamento modificável. Só que isso não significa que esse comportamento que melhorou vai compensar 30 comportamentos errados, né? Vamos dizer assim. Então, por mais que você melhore alguns comportamentos, não significa necessariamente que você vai conseguir com isso controlar completamente as doenças, né? Uhum. Sim. Mais alguma contribuição? Por que eu trouxe essa questão de mudar comportamentos? Porque, como já foi dito e como eu acabei de mostrar, a maioria das doenças crônicas não transmissíveis, elas realmente se baseiam em estilos de vida, de alimentação, né, não ideal, sem uma ideal, um contrabalanço ideal de gorduras, de carboidratos, enfim, hábitos de bebida, de fumo,
de uso realmente exagerado de determinados fatores que vão trazer maior risco para o desenvolvimento de doenças. Também a questão do que já foi dito, de menor atividade física, né? E, dentre todas essas situações, o que eu vejo que é muito difícil de nós mudarmos de uma forma permanente, porque também é fato de que, mesmo realizando todas as indicações ideais de alimentação, atividade física, mesmo assim, nós só vamos prevenir por volta de 30%, falando dos cânceres, né? E talvez de outras doenças também. Então, os outros 70% acabam, ao longo da vida, influenciado por uma série de hábitos e a sua própria genética. É claro que nós vamos esbarrar nessa grande realidade. Se você tem uma genética já não muito favorável, uma história familiar, realmente a presença de um gene que lhe desfavorece para desenvolvimento, e aí desenvolvimento de uma determinada doença, você tem que constantemente estar na direção contrária dos fatores que vão desencadear uma hipertensão, um diabetes, um câncer, e muitas vezes é difícil se manter dessa forma, constantemente. Então, essa também é uma forma de pensar de alguns estudiosos. Existem algumas evidências científicas na mudança de comportamento em relação à saúde. E por que eu trago isso aqui? Porque eu vejo todos nós, principalmente vocês, como promotores de saúde. É claro que, como já foi dito, não é fácil mudar, mas é necessário mudar. E existem duas formas científicas de você fazer uma mudança de hábitos, né, de comportamentos em relação à saúde. Seria a persuasão, e aí a educação entraria para influenciar crenças e comportamentos, e aí nós pensamos na educação precoce, e vocês vejam lá nos desenhos das crianças, com a persuasão ágil, a saúde para uma criancinha era tomar banho todo dia. Então, a educação dela era de que vai tomar banho, menino, porque você precisa ficar saudável, porque, enfim, e tá certo, mas eu quero dizer que, realmente, a educação, a persuasão, desde um momento bem precoce, isso sim modifica o comportamento ao longo do tempo. E modificação de incentivos relevantes, principalmente econômicos. Você mudar porque você vai economizar. Quantos e quantos pacientes ou pessoas que nós conhecemos pararam de fumar por uma questão financeira? Claro, além da saúde, mas também financeira. Ou que vai ganhar algo em troca para poder mudar aquele comportamento. Então, nós temos que lembrar... Pois não. Quando você está falando em comportamento, em mudança, assim, eu trabalho muito com autismo, né? E aí a gente trabalha muito com essas questões. Eu estou até fazendo uma pós agora em análise de comportamento aplicada. E aí fala muito em comportamento operante, todas essas questões aí que você acaba colocando, a questão do reforço positivo, né? Então, em crianças autistas, isso acaba funcionando muito, essa questão dos reforços, né? De você, porque, assim, ele entender que aquele comportamento no futuro vai trazer um benefício para ele, não dá. Mas você tem que ter um reforço ali naquele momento para fazer aquele momento possibilitar aquele comportamento tem a possibilidade de acontecer mais vezes, né? Desculpa, cortou um pouquinho. O seu alvo de intervenção é com autistas, correto? Isso, correto. E aí você estava falando que essa questão de incentivo e educação e persuasão fica um pouco mais dificultada, porque falhou várias vezes o seu som. É isso que eu entendi. Na verdade, assim, a gente trabalha muito voltado com a terapia cognitivo-comportamental. Ok. Com reforços. Na verdade, eu trabalho nessa linha.
né? Porque com autismo, com TEA, né, a gente vê na ciência é o que tem mais evidências, né, científicas que comprovam o sucesso, né, Certo, nessas questões de certo. comportamento, de Pois é. mudanças comportamentais. Pode repetir a sua última frase, por favor? Na verdade, de mudanças comportamentais, né? De Uhum. comportamentos assim, que chama de operantes, né? Então, assim, através de você analisar o comportamento e criar estratégia para aquele comportamento, né? Ver se ele está em excesso ou se ele está em falta. E a partir disso a gente criar estratégias para intervir. Exatamente. Obrigada pela contribuição. Exatamente isso, porque por mais difícil, e aí, né, nós temos aqui profissionais de diferentes realidades, pesquisadores de diferentes realidades, mas existe sempre uma possibilidade de modificação. E é isso que eu vou mostrar no próximo slide. Esses autores consideram essas duas possibilidades, a persuasão e a modificação, por incentivos relevantes, mas eles comentam que realmente não se mantém. E é isso que eu vejo na nossa realidade, da nossa sociedade hoje. Mas, acima de tudo, Fischer, em 2002, ele mostrou que é necessário realmente nós modificarmos crenças. E, desde o início da minha apresentação, eu tenho mostrado como nossas crenças foram influenciadas, às vezes, até pelo inconsciente coletivo de décadas, eras e milênios aí para trás, e que muitas vezes isso fica no inconsciente coletivo das pessoas sobre saúde, sobre doença, sobre adoecer, e essa passividade de não ser o ator principal da sua própria saúde, da sua vida de escolhas, né? E é isso que eu vou mostrar no próximo. Eu acho que é muito pertinente trazer isso. Que existe essa questão do loop do hábito. O loop do hábito, ele vem muito em cima desse livro do Poder do Hábito, e ele explica um pouco, e é claro, é um estudo, e isso tem uma base neuropsicológica, em que sempre você vai ter uma deixa, um gatilho, que vai iniciar uma determinada rotina, e essa rotina ela traz uma recompensa. Essa recompensa, ela faz com que você, bastando ver, geralmente é visual o estímulo, né? O cigarro, por exemplo, para quem fuma, ele nem racionaliza, ele vai direto para o hábito de acender o cigarro e fumar. Desculpa, aqui ficou o link, mas o link realmente está no próximo. E é aquela coisa que, pelo menos na medicina, a gente chama de medular. Vai no arco reflexo e não passa nem pelos sistemas de raciocínio da nossa mente. Ele já virou um hábito, porque essa recompensa é prazerosa e aí ele novamente ele vai procurando por aquela recompensa prazerosa. E sempre nós temos que lembrar, especialmente vocês como atuantes da atividade física, que o cérebro ele está sempre querendo poupar esforço. Então, o nutricionista tem que lembrar disso, de que sempre o organismo quer reservar, manter a reserva, não quer usar, quer estocar, né, o alimento. E vocês de que realmente o cérebro ele quer sempre se poupar, né? Ele quer fazer o organismo poupar esforço. Então, sempre nós temos que vencer essa dificuldade já registrada no nosso sistema neuropsicológico, cerebral mesmo, e isso é interessante de pensarmos e de agirmos, como comentou o colega que contribuiu sobre essa questão do reforço. Se vocês me permitirem, eu queria justamente em cima desse livro do Poder do Hábito, mostrar esse videozinho animado. Por incrível que pareça,
começo da década de 1900, apenas 7% dos americanos usavam pasta de dente. Foi aí que a Pepsodent teve uma ideia brilhante: adicionar alguns ingredientes que não mudavam absolutamente nada na limpeza dos dentes. Em apenas 10 anos, o número pulou para incríveis 65%. Então, o que foi exatamente que a Pepsodent fez? Ela simplesmente criou o hábito de escovar os dentes dos americanos. Um estudo descobriu que apenas 60% de todas as decisões que tomamos diariamente são realmente decisões. Os outros 40% são hábitos. Isso quer dizer que quase metade de todas as nossas decisões funcionam numa espécie de piloto automático. É uma maneira que nossos cérebros encontram de economizar energia e garantir nossa sobrevivência. Mesmo tarefas complicadas que exigem muita concentração no começo, como dirigir, por exemplo, depois de um tempo se tornam muito mais simples e requerem menos esforço. Entender o que são os hábitos e como eles funcionam pode ser um fator determinante para mudarmos nossas vidas. Basicamente, todos os hábitos podem ser divididos em 3 partes distintas, mas interligadas, que formam um ciclo mais conhecido como loop do hábito. Essas partes são uma deixa, uma rotina e uma recompensa. A deixa nada mais é do que o gatilho que dispara um sinal no cérebro para começar uma atividade, uma rotina. Pode ser um local, um objeto, um sentimento, uma pessoa, algo que ligue a chave do hábito. Em seguida, vem a rotina, uma atividade que é sempre realizada quando você se depara com a deixa. E finalmente, depois da rotina, vem a recompensa, uma espécie de prêmio ou sensação por ter realizado a tarefa. Quanto melhor ou mais prazerosa for a recompensa, maior será o desejo de se repetir a rotina, que ficará mais presa na memória, reforçando sua ligação com a deixa e com a recompensa. Em outras palavras, maiores serão as chances do hábito se repetir. Agora, você deve estar se perguntando, e quanto à história da pasta de dente? Bom, o que a Pepsodent fez foi entender o loop do hábito e aplicar os princípios ao produto. Naquela época, as pessoas não viam os dentes amarelados como algo ruim ou indesejável. Aliás, eles eram muito comuns. Foi aí que a Pepsodent formulou a deixa perfeita, que criava um forte desejo pelos americanos. Além de reforçar que os dentes brancos e brilhantes eram mais bonitos e higiênicos, o grande motivo do sucesso foi a adição de ingredientes químicos, que não deixavam os dentes mais limpos, mas que davam uma sensação refrescante, levemente ardida na boca. Essa sensação, ou esta recompensa, ficou fortemente associada à limpeza e à higiene, e garantiu o sucesso da marca no mercado por muitos anos. É por isso que toda vez que você está com os dentes sujos, você sente falta desse frescor na boca, e automaticamente pensa em escovar os dentes. Um fato curioso é que, anos mais tarde, outro elemento que não mudava em absolutamente nada a limpeza foi adicionado apenas para reforçar a sensação de limpeza, ao fazer o creme dental espumar na boca. Você consegue imaginar seus dentes limpos se a pasta não fizesse espuma? Ou então, se não houvesse aquela sensação refrescante na boca? Foi exatamente por este motivo que eles foram adicionados: reforçar o desejo pelo hábito. O mais importante de toda essa história é entendermos como os hábitos funcionam, para que possamos trazer os conhecimentos para as nossas vidas, tanto para criarmos novos hábitos, quanto para mudarmos antigos hábitos indesejáveis. Vamos dizer que você queira praticar hábitos mais saudáveis. Então, você decide que irá caminhar todos os dias. Como nós acabamos de ver, o segredo é criar uma forte conexão entre a deixa e a recompensa que são associadas ao hábito. No caso da deixa, você poderia combinar diversas coisas para criar uma deixa bem clara, como um horário específico, algum objeto e uma determinada atividade antecessora que emita um sinal para o cérebro. E para criar o grande anseio em realizar a tarefa, você deveria associar a rotina à recompensa prazerosa que você terá ao terminar a sua caminhada, como, por exemplo, a sensação de dever cumprido, o bem-estar, a dose de endorfina no corpo, as calorias queimadas, ou quem sabe até um prêmio como um pequeno chocolate. Por isso, quem quiser criar um novo hábito, não deve focar na rotina, mas sim na forte conexão entre a deixa e a recompensa que estarão associadas ao hábito. Para mudar um hábito, a regra de ouro é a mesma. Você vai precisar de uma dose extra de disciplina e força de vontade, porque vai continuar havendo desejo pela recompensa que está no fim daquele loop do hábito. O grande segredo, entretanto, é continuar atendendo ao desejo. Mantenha as mesmas deixas e recompensas, mas substitua a rotina. Vamos supor que você deseje parar de fumar. Você não pode achar que o anseio por fumar irá simplesmente sumir.
você deve continuar atendendo ao desejo do corpo, mas de uma forma menos prejudicial à sua saúde. No caso do cigarro, ao sentir a necessidade de fumar, mude a rotina. Encontre outras maneiras que te satisfaçam, que te deem prazer ou que aliviem o estresse. Experimente pastilhas de nicotina, algum alimento mais saudável ou pratique atividades físicas. O importante é fornecer a mesma recompensa de uma outra maneira. Outro fato muito interessante sobre os hábitos é que alguns deles são capazes de desencadear uma sequência de mudanças positivas em nossas vidas. Eles são conhecidos como hábitos angulares. É por isso que muitas pessoas que começam a praticar atividades físicas regularmente conquistam resultados positivos em outras áreas de suas vidas. Elas começam a se alimentar melhor, elas mudam seus hábitos em relação ao sono, diminuem o cigarro, o álcool e têm até mudanças no comportamento, se tornando pessoas mais pacientes e dispostas. A razão pela qual o hábito angular funciona é que ele fornece pequenas vitórias, pequenas sensações de sucesso que são mais fáceis de serem atingidas e que fazem você acreditar que conquistar a mudança em outras esferas da vida também é possível. Agora que você sabe tudo, que tal revolucionar os seus hábitos e transformar a sua vida? Pessoal, eu já estou caminhando para o final da minha apresentação. Eu queria deixar, né, essa referência que não é tão científica, mas realmente o livro O Poder do Hábito eu acho importante, porque nós somos profissionais que sempre encontramos pessoas com muitas dificuldades, e nós mesmos temos dificuldades, e nós podemos sim mudar, mas leva tempo, também é algo que nossa sociedade imediatista quer que rapidamente consigamos todos as mudanças de uma vez só, todos os ganhos, perder muito peso, enfim. Nós queremos tudo muito rápido. E também é uma forma simples de olhar para algo tão fundamental, né? Já que nós, como profissionais, nós mudamos o estilo de vida. E mudança de estilo de vida é justamente esse equilíbrio todo que ele estava mostrando. Eu vou caminhar para o meu último tópico, que é o estado da arte. E o estado da arte na saúde, ele está diretamente ligado à evolução tecnológica que nós temos enfrentado ao longo desses últimos anos, e tem sido muito, muito afetado por essa situação atual do Covid, tem sido extremamente agilizado. E nós estamos numa era que nós vamos sofrer uma influência de antecipação das descobertas devido a essa situação atual. Então, o que os estudiosos falam é que o que estaria para acontecer daqui a 10 anos está sendo antecipado para metade do tempo. Então, já, eu acho que é coisa de 3 anos, ou já para o próximo ano, nós vamos entrar no 5G, e quando nós entrarmos no 5G, nós vamos ter uma expansão enorme de todo esse conhecimento, e nós vamos ver realmente situações que nós não veríamos naturalmente. E eu vou trazer, não para a medicina, já que eu falei tanto em medicina, falo assim em saúde, em doença, em medicina demais, e aí é claro que a área da medicina e o conhecimento, o mapeamento genético é uma realidade, e isso não pode ser nunca dissociado de tudo que vai ser feito futuramente. A questão do monitoramento e dos vestíveis, né? Tudo que você puder vestir e usar, de calçado, de camisa, de acessório, que possa, em tempo real, dar o estado em que você está, de frequência cardíaca, de oxigenação, até do nível de glicose, tudo, de saturação de oxigênio, tudo isso é importantíssimo para monitoração em tempo real. E a inteligência artificial, ela vai cada vez mais entrar nas nossas vidas, ela já entrou, e ela vai entrar cada vez mais, a ponto de nós termos já laudos médicos sendo utilizados, sendo liberados pela inteligência artificial. Eu trabalho na radioterapia, então as máquinas atualmente, elas têm um algoritmo que elas checam 2 imagens
para ver se realmente elas estão desviadas ou não. Isso é a própria máquina do aparelho de radioterapia que faz, devido à inteligência artificial que ela possui, em que foi colocada nela. Então, para vocês verem que numa tecla substitui a visão do médico, né? Assim, há uma limitação, né? E sempre a máquina vai ter a sua limitação, porque a nossa imaginação, mesmo com toda a tentativa da ciência de antecipação, até conhecido o Deep Blue e a questão, né, de ganhar do jogador famoso de xadrez, né? A máquina não conseguiu ganhar, então é algo que realmente a antecipação, por mais que ela seja possível da máquina, essa nossa construção incrível do cérebro, ela acaba sendo insubstituível. Mas nós temos que aprender a lidar com essa nossa nova realidade, né? E conhecer também quais são as falhas que a máquina não pode dar. A razão de falar de tudo isso é que, ao final aqui da minha apresentação, eu gostaria de que cada um de vocês pudesse ver como, hoje, com essa realidade da inteligência artificial, vocês podem modificar a sua prática e incorporar esses novos avanços. Porque hoje não estamos mais limitados ao espaço físico, nós temos telemedicina, teleconsulta, teleacompanhamento, teleatendimento, aulas, né, nas plataformas. Então, exemplo, como nós estamos tendo agora. Então, todas essas situações, elas vão continuar muito presentes, e ao final eu gostaria que vocês pensassem em como vocês podem mudar a sua prática diária, as suas pesquisas, incorporar esses detalhes. E eu deixei um material, tem um artigo específico, desculpe se eu deixei muitos materiais, mas alguns foram na oncologia, outros já não foram na oncologia, e serve como sugestão ao final. Então, vamos caminhar aqui já para o final, porque hoje em dia o profissional da educação física está num espelho, está numa máquina. It's time to put the distractions behind you and make the goal a reality. Forget the crowded gym. Scrap the rusty weight set. Because it's time for live classes with the world's best trainers. Hey guys, it's Coach Melissa here, and I'll be taking you through a full body workout. What's up, everybody? My name's Cole. I'm psyched to be here with you. Keep our core tight, get those knees up. The trainers that will teach you. Drive straight up, making sure to keep the shoulders half back and down. Push you. And take you to the next level. Nice, steady tempo. All we're focusing on here is getting that heart rate up and starting to move that body. It's time for a smarter home gym with 3D sensors that count every rep. Your form, tracked and analyzed. I'm noticing some of you guys are letting those elbows go all over the place. Lock those elbows in. By trainers that can see when you make a mistake and help you fix it live. Great correction, guys. Hit 3 more. Don't let those toes come up. Pull those hips back. So stop wondering if you're on the right track. It's so much better. I love it. And know you are. I'm right there with you. This is not where you quit. Introducing Tempo. Pois é, Tempo é essa máquina deles aí, $2.000. Então, é uma realidade para os Estados Unidos e, com certeza, vai alcançar a todos. Eu trago aqui essa visão, né, dessa mesma ideia imersiva, incrível realmente, de você praticar em grupo ou até em casa, individualmente, devido à Covid. Essa é uma realidade em tempo real, com a distância, com os melhores treinadores, com né, os nomes que você sempre gostaria de treinar. A questão da gamificação, eu acho muito interessante essa questão de em Los Angeles, ou é Califórnia, se não for a cidade de Los Angeles, é uma outra.
essa é uma academia muito interessante, que você tem ambientes completamente imersivos, que são individualizados e as máquinas realmente, elas têm uma resistência e ela vai, com a inteligência artificial, aumentando a resistência, e você se vê realmente, né? Você tem uma realidade virtual, um óculos de realidade virtual, e que você se vê realmente dentro do jogo, e você se vê num ringue, enfim. E como você vai enfrentar todas essas realidades, né? Você tendo um espelho, de repente um instrumental mais simples, menos pesado, muito mais fácil e completo de se trabalhar, vendo sua respiração, frequência cardíaca, caloria queimada, enfim, em tempo real. Como é que vocês conseguem ver isso se adaptando à nova realidade que já está aqui no nosso país, mas cada vez mais vai ficar acessível a todo mundo? E é isso, eu queria realmente agradecer, lembrar que realmente a realidade dos Jetsons se faz presente, e eu queria finalizar pedindo para que vocês imaginem que o futuro é agora, e como vocês acham que vocês podem incluir essa realidade e dentro da realidade do dia a dia de vocês. Pessoal, mais uma vez, muito obrigada. Eu fico aguardando, então, a contribuição aí final de vocês. Opa, deixa eu terminar aqui de compartilhar para voltar para o... Conceição, eu estava colocando no chat agora que, assim, principalmente nessa parte final que muito me interessa. Na parte da saúde mesmo, doutorado, não tem muito a ver, talvez tenha mais a ver com a outra graduação que eu estou fazendo, em engenharia. Uhum. Eu sou aluno do 6º semestre de engenharia também. E aí, assim, eu estou inclinando os meus estudos de engenharia, tudo que eu posso desenvolver lá de projetos, mini projetos, essas coisas, tudo voltado para tecnologia de monitoramento de aspecto fisiológico. E aí isso seria aplicado ao exercício físico também. Então, que nem a inteligência artificial, assim como qualquer outra tecnologia, ela pode contribuir, né? A questão é o uso. Então, você tem o uso correto da tecnologia e o uso não correto da tecnologia. Tudo vai depender. Então, que nem a inteligência artificial, o que eu faria hoje, pensando nas minhas ideias de projetos de pesquisa para a área da engenharia? A contribuição da inteligência artificial para a tomada de decisão de prescrição de treino baseado em dados de questionários, por exemplo. O paciente com câncer, ele vai responder ali no domingo à tarde o PIPER, o FACT-B, alguma coisa assim, o URS-21, que é de estresse imunológico, então eu tenho ali um aspecto biopsicossocial, eu tenho questões relativas ao estresse do sujeito e também a parte imunológica. E aí eu quantifico os domínios, eu quantifico os scores ali dos questionários, e aí baseado nisso, o algoritmo lá que eu estou criando vai então falar, então as cargas de treino dessa próxima semana tem que ser assim, 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 a prescrição tem que ser desse jeito. Isso me economiza tempo. Então eu estou usando uma ferramenta, uma ferramenta tecnológica para gastar menos tempo na tomada de decisão. Isso me sobra tempo no atendimento humanizado. Então, por exemplo, eu consigo conversar mais com o meu paciente, né, sobre outros aspectos que a tecnologia não vai conseguir pegar, que é a parte humana, né, que é a parte humana da coisa. E também, que nem tava a Eveline colocou, mas e a parte social? Uma tecnologia dessa de treino, onde a câmera tem um sensor de movimento para saber se o sujeito está realizando o movimento da forma adequada, avaliação biomecânica, essas coisas todas, e o sujeito selecionaria o treino que ele vai fazer, o cara ele pode fazer tanto na casa dele de forma isolada, ainda mais nesse momento de pandemia que seria o recomendado, mas o cara, ele, assim como quando passar a pandemia, quando não precisar mais desse isolamento mais rigoroso, nada impede do sujeito treinar com as cargas estabelecidas pela inteligência artificial, conta dos dados pessoais dele,
de treinar coletivamente no parque com os amigos, nas academias de musculação. Só que aí, assim, cada um vai ter sua carga, cada um vai ter a sua prescrição individualizada por conta da tecnologia que identificou o que seria a melhor proposta para aquela semana, baseada nesses questionários, por exemplo. Obrigada. Fundamental a contribuição. E mais alguém gostaria? Eu gosto muito desses assuntos do futuro entrando na nossa realidade. Eu acho que é por aí. Eu acho que a gente tem que pensar na humanização, porque é a forma com que nós vamos nos diferenciar, realmente, professor Henrique. Mais alguém gostaria de compartilhar? Ficou alguma dúvida? Eu posso contribuir de mais alguma forma? A minha intenção era realmente trazer mais questionamentos do que qualquer coisa. Essa questão das máquinas na prescrição do exercício, eu acrescentei um artigo lá na plataforma, certo? Tem vários materiais, inclusive aquele doutorado sobre questão dos determinantes e indicadores da saúde. E eu acho que o que é o maravilhoso é essa troca, realmente, porque eu acho que nós estamos num momento muito diverso, né? Nós não temos um modelo de comparação para esse momento que exigiu todo mundo tanto isolamento, e todo mundo adoeceu tanto, inclusive psicologicamente, vários efeitos, e esses efeitos ainda vão se tornar muito evidentes ao longo de 2021. E nós precisamos, como profissionais de saúde, trazermos essa resposta a esse desafio. Mais alguém para contribuir? Pois, pessoal, eu acho que era isso. Eu fico à disposição de vocês, espero ter ajudado a pensarmos, inclusive, na questão de questionários de qualidade de vida. Não sei se todos já têm a pesquisa já em andamento, se ainda estão pensando em temas, e eu acho importantíssimo também pesquisar os profissionais, porque nós somos muito bombardeados pela pressão, pelo corre-corre, e nós sempre vamos precisar de quantificação desse nosso estresse e mudança de hábito também. Era isso, pessoal. Professor Fábio, mais alguma colocação, alguma finalização? Alguém mais? Eu vi aqui no chat. Obrigada pela presença de todos. E é como todo mundo colocou aqui, a questão da tecnologia é uma realidade, nós teremos que nos adaptar mesmo. Eu agradeço a atenção, estou tentando ver aqui. Exato. Eu estou vendo aqui uma série, porque antes eu não podia ler, mas, enfim. Exato, os editais e tudo mais tem muita restrição, né? Infelizmente, a nossa realidade financeira, mas de vez em quando abrem editais e fiquem realmente antenados. Concordo plenamente que nós precisamos ainda estar contribuindo com as nossas pesquisas e os nossos esforços diários para a promoção da saúde. Pessoal, obrigada novamente. Uma ótima terça-feira. Fico aí à disposição de vocês no contato do e-mail. Eu baixei em PDF, como o professor Estélio pediu, mas eu acho que algumas imagens não foram salvas. Eu vou dar só essa checagem. Se realmente não foi salvo, eu vou mudar lá o arquivo para poder ficar mais disponível para vocês, tá certo? Pois, pessoal, obrigada novamente. Um bom dia. Até mais. Tchau, tchau.